Com tantos entusiastas de qualquer modalidade esportiva, é de se esperar que alguns deles se comportem de maneira um tanto exagerada. Durante uma partida da NBA, um fã sentado nas primeiras fileiras tentou provocar LeBron James pelas costas, resultando em uma reviravolta perfeitamente cronometrada. Às vezes, basta uma pessoa para desencadear o caos, e muitos fãs na plateia pareciam prontos para invadir a quadra. Um indivíduo conseguiu realmente fazê-lo, o que levou o resto da multidão a acompanhá-lo, gerando uma grande confusão que levou quase uma hora para ser controlada. No decorrer da segunda metade de uma partida de futebol universitário entre Arizona e UCLA, um indivíduo iniciou uma situação caótica ao se vestir como árbitro e adentrar o campo, o que deixou os jogadores extremamente tensos. Essa ação desencadeou um conflito que rapidamente se tornou uma bola de neve, porém, felizmente, foi prontamente resolvido. O que inicialmente parecia ser um dos jogadores defensivos desempenhando um excelente trabalho revelou-se, na verdade, um torcedor que invadiu o campo. Quando os demais jogadores perceberam a situação, não ficaram nada satisfeitos e iniciaram uma perseguição até que o intruso conseguiu escapar pelo túnel. É comum que os fãs fiquem animados em qualquer jogo esportivo, especialmente quando sua equipe está ganhando. Não se sabe ao certo o que motivou isso, mas um torcedor dos Cavaliers decidiu se levantar no meio de uma partida e começou a fazer uma espécie de dança robótica. Após a vitória dos Cavs na final, um dos torcedores na arquibancada conseguiu entrar sorrateiramente no campo para comemorar com os jogadores, que estavam tão empolgados que pareciam não se importar. No entanto, uma importante lição foi aprendida: e nunca mexa com o mascote. Quando o urso do Utah Jazz estava meio que zombando de um torcedor dos Cavaliers, este não reagiu bem e tentou empurrar o mascote, algo que ele acabou se arrependendo segundos depois. Um momento extremamente triste ocorreu para um fã de basquete quando o ex-jogador da NBA, Kobe Bryant, lançou a manga do braço para a torcida e outros dois torcedores a pegaram, afastando-a dele. Embora ele não parecesse muito desapontado naquele momento, provavelmente se arrependeu mais tarde. Um momento bastante bizarro aconteceu durante uma partida de futebol, quando um torcedor conseguiu burlar a segurança e invadiu o campo. Em seguida, o torcedor começou a agredir os jogadores e, de forma surpreendente, conseguiu escapar, deixando todos perplexos. Há pessoas com reflexos superiores às outras. Quando um jovem fã de beisebol notou uma bola se dirigindo em direção a uma mulher sentada algumas fileiras ao seu lado, ele decidiu criar sua própria sorte e pegou a bola. Não é segredo que os jogadores da NBA têm uma estatura impressionante, com a média de altura sendo bem acima de 6 pés. No entanto, ocorreu um momento extremamente bizarro quando um jovem fã decidiu empurrar Russell Westbrook, sem muito sucesso, é claro. Russell seguiu em frente e deu uma lição ao torcedor com um triplo-duplo incrível, convertendo 4 de 4 arremessos a partir do chão. Um fã pode ter ultrapassado os limites quando jogou o que parecia ser um objeto de plástico em Cristiano Ronaldo. Felizmente, o jogador estava ileso, mas seu companheiro de equipe ficou momentaneamente assustado. Bem, isso não é completamente culpa do fã, mas é importante lembrar de não tentar pegar a bola quando você está segurando um prato enorme de batatas fritas e um atleta de classe mundial está correndo em sua direção, ele provavelmente vai errar. Uma jogada ilegal e impressionante aconteceu quando um torcedor dos Sharks agarrou o capacete de um dos jogadores da equipe adversária e se recusou a soltá-lo. Apesar de suas ações, ele ainda recebeu a aprovação de alguns jogadores, mas tenho certeza de que não foi legal. No futebol, você ainda precisa ficar fora do campo de jogo e é completamente inaceitável rasgar a camisa de alguém cara a cara. Em um jogo de vôlei do ensino médio, um dos jogadores ficou extremamente animado quando sua equipe estava vencendo e foi cumprimentar a torcida com um toque alto. Infelizmente, a torcida também se empolgou demais e derrubou a barreira junto com eles. Não é segredo que as pessoas que têm assentos em jogos importantes da NBA geralmente possuem grande riqueza. Porém, houve um caso surpreendente em que um torcedor intenso foi flagrado pelas câmeras provocando LeBron James e Tygo. Surpreendentemente, esse torcedor não era ninguém menos que Judy Love, a quarta mulher mais rica do mundo, com um patrimônio líquido de 4,7 milhões de dólares. Durante uma partida de vôlei, um torcedor usando a camisa do time conseguiu entrar em uma imagem da equipe, como se pertencesse ali, sem que a segurança ou os próprios membros da equipe percebessem que era um impostor.
com tênis que foram autografados por renomados jogadores da NBA e que valem milhares de dólares. É de se esperar que os fãs possam ir um pouco além quando se trata de obtê-los. Quando Steph Curry tentou presentear alguns torcedores na arquibancada com seus sapatos, acabou ocorrendo uma pequena briga entre alguns desses fãs. Um fã do Arsenal, habilidoso em mira, cometeu um ato extremamente desrespeitoso ao lançar uma garrafa de água vazia em direção ao jogador de futebol inglês, Gilly Beco. Como uma espécie de vingança, o jogador respondeu provocando o torcedor, mostrando o gesto com os dedos 2 e 0, representando a vantagem de 2 pontos da equipe adversária sobre o Arsenal. Quando um entusiasmado fã de beisebol acreditou ter conseguido pegar uma bola em falta durante um jogo, ele logo percebeu que não tinha sido o caso. Em questão de segundos, ele se arrependeu profundamente e sentiu-se extremamente mal por sua confusão. Quando um torcedor percebeu que seu time favorito estava em perigo de sofrer um gol, ele tomou a decisão de distrair os jogadores jogando dinheiro no campo. Essa estratégia foi bastante peculiar, considerando que os jogadores de futebol são altamente remunerados, e o torcedor apenas jogou notas de baixo valor no campo. Devido à alta segurança nos jogos da NBA, é incomum que os fãs consigam acessar a quadra. No entanto, em uma situação extrema, um torcedor conseguiu passar despercebido pelos seguranças após o término de um jogo e provocou Russell Westbrook antes de ser contido e afastado. Um clipe viral chamou a atenção quando as câmeras capturaram um fã da NBA olhando Steph Curry de forma sedutora, o que é inapropriado considerando que Curry é casado há mais de 9 anos. Durante uma luta de boxe, ocorreu um dos momentos mais bizarros quando um homem com um paraquedas pousou na arena ao ar livre, resultando em sua prisão e levando cerca de 30 minutos para ser removido do local. Essa situação deu ao adversário de Evander Holyfield um tempo de recuperação inesperado, algo que Holyfield mais tarde reclamou. Em outro incidente, um torcedor invadiu o gramado com o objetivo de tirar uma foto com Abramovich, mostrando resistência ao ser capturado pelo segurança. Durante uma competição de salto em distância, um dos atletas estava enfrentando dificuldades para superar o competidor que estava em primeiro lugar. Quando ela se aproximou dos treinadores em busca de conselhos, alguns torcedores ficaram extremamente animados por aparecerem na câmera, o que acabou distraindo a atleta, fazendo com que ela começasse a olhar para cima na tela da câmera. Quando os jogadores de uma partida de basquete ouvem um apito, o jogo para completamente, permitindo que o árbitro faça uma chamada. No entanto, um torcedor teve a ideia de usar isso a seu favor, lançando os jogadores adversários fora de jogo quando estavam prestes a marcar um gol contra sua própria equipe. Essa ação resultou em uma jogada confusa e desligou o ritmo do jogo. A bola ficou solta e o que aconteceu depois foi inesperado e perturbador.